para a vida terrena do nosso Senhor Jesus. Aquele pequeno bebê de Belém. Quem era ele? Quem era ele? Era o amado. Aquele que foi até o Getsêmani. E por causa daquela grandiosa intercessão que ele fez, não para fugir da cruz. Quando ele orava e dizia, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba, ele não estava fugindo da cruz. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, vai traduzir esse acontecimento para nós. Ele estava ali orando ao Pai para que o socorresse. Para que, através daquela hematidrose, de tudo que ele estava passando naquela hora, ele não morresse ali no Getsemane. Então, essa hermatidrose, isso que ele passou no Getsemane, exatamente se transformar, transpirar gotas de sangue. Ele quase morreu ali. E ele teve isso aí, não é porque ele ia para a cruz, não era por causa da morte física dele na cruz, mas era por causa de estar distante do Pai, que ele nunca ficou distante do Pai. E esse distante do Pai, esse relacionamento com o Pai, que é o amado do Pai. E esse relacionamento, essa proximidade que ele quer de cada um de nós. E agora, no campo espiritual. Esse é o sentido mais próximo dessa gloriosa experiência e da interpretação deste acontecimento. Isso está em Hebreus capítulo 5. E o Pai o socorreu e enviou anjos. Anjos para que estivesse ali com ele. Escute isso, amados irmãos e irmãs. Era o amado do Pai. Era o amado do Pai que, após esse acontecimento, foi preso. Era o amado do Pai que experimentou aquele primeiro julgamento por Anás, Caifás, pelo Sinédrio, por Pilatos, por Herodes e, por último, por Pilatos. Quem passou por todos aqueles julgamentos? O amado. E ainda foi o amado que experimentou o maior de todos julgamentos, o julgamento da cruz. Sim, sim, foi o julgamento que todos nós merecíamos, mas foi o amado de Deus que foi julgado no nosso lugar. Foi esse amado que sofreu todos os açoites. Foi o amado de Deus que padeceu naquela cruz. Deus não cometeria nenhuma injustiça se tivesse nos condenado ao inferno eternamente. Não seria nenhuma injustiça de Deus se eu e você fôssemos condenados eternamente no inferno. Mas como disse o irmão do passado, perdoar quem merece ser perdoado é humano. Perdoar quem não merece ser perdoado é divino. Deus despediu sobre o seu filho toda a sua ira que era contra nós. Ele julgou ali os nossos pecados em Cristo Jesus. E quem era ele? O amado. É isso que você precisa ver. Aí você vai saber a medida do amor de Deus pela sua vida. É em Cristo que está a definição do amor de Deus pela nossa vida. Quando João diz, em 1 João capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este amado, que sempre eternamente esteve no seio do Pai, foi a revelação do Pai para nós. E é isso que você precisa encontrar nessa chave hermenêutica do livro de Cantares. Nessa gloriosa palavra. Porque aqui está algo que eu e você precisamos entender. Porque quando não havia tempo, na eternidade passada, quando havia o Pai, o Filho e o Espírito, em um laço de comunhão eterna, onde cada um não vivia para si, mas vivia para o outro. Nesse laço de comunhão eterna, estava ali o amado do Pai. E foi esse amado que o Pai entregou por nós naquela cruz.
Quando João diz assim, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, ele nos revelou. Vou fazer um resuminho, né? Se Deus permitiu que o filho dele, que era o amado, que é o amado, fosse para aquela cruz, para nos salvar para uma vida com Deus, ou seja, para o reino, imagina quanto ele nos ama. Por isso que a gente se tornou filho, que nós passamos a ser amados por causa de Cristo. E por isso que nós passamos a ser servos de Cristo. Quem não exerce isso espiritualmente, não está alegrando, não está dando glória a Deus. E isso nós fazemos no dia a dia com todas as atividades normais de cada um de nós. Por isso que aqui a Academia de Engenharia Geotécnica é porque Deus me deu esse dom. Com esse dom eu tenho que servir o outro de acordo com de acordo com o caráter, com a conduta e com a mente de Cristo, sendo guiado para aquele que habita no meu coração, com o Espírito Santo. Então, às vezes eu faço coisas que eu falo, poxa, como eu consegui? É o Espírito Santo que conseguiu, não fui eu. Tem pessoas que veem eu falando eu sempre procuro corrigir e falar que eu mais Espírito Santo, tendo um relacionamento cristocêntrico e vivendo em relacionamento com Deus, em nome de Jesus Cristo. Aí eu. Por isso que eu falo, vamos entender o que é cristão para entender que é um Cristo dentro de mim e que está crescendo. E tudo isso está nesta palavra, no amado. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, a palavra amado está aqui em Efésios capítulo 1, versículo 6. É uma referência do relacionamento entre o pai e o filho. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. A eterna relação de afeto que sempre existiu entre eles. Então, se nós entendemos, se nós compreendemos esse ponto, nós vamos para um outro ponto, que eu diria, o aspecto subjetivo dessa aplicação. O aspecto objetivo é o amor do pai pelo seu filho. No aspecto subjetivo, fala da nossa relação com Deus. Se no aspecto objetivo fala da relação do pai com o filho, no aspecto subjetivo fala da relação nossa com Deus. E aqui existe algo que precisamos gastar um pouco de tempo. Eu quero colocar um texto para abrir esse ponto. João capítulo 17, versículo 23. Gostaria que você observasse isso. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23. Esta que é considerada por muitos a maior oração que existe. A oração do nosso Senhor Jesus em João, capítulo 17. Ele vai dizer, eu neles, e tu em mim. Olha essa. Ouve isso. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Agora, observe essa frase. E os amastes, como também amastes a mim. Amados irmãos e irmãs, nesse outro ponto eu quero ressaltar algo. Nós não éramos filhos amados, nós éramos os filhos da ira. Nós éramos os filhos da desobediência. Lembre-se de Colossenses 1,13, ele nos tirou do império de trevas. E aí que nós estávamos. Paulo aborda esse assunto de maneira mais contundente. Ele tirou, porque ele está falando numa assembleia onde, hipoteticamente, todos nasceram de novo. Como nós estamos falando num público muito mais abrangente, ele está nos tirando das trevas. Então, você que está andando aí com seu carrinho, com a sua namoradinha, com o seu maridinho, com o seu filhinho, tá na balada, na festa, essas coisas do mundo. Parabéns. Mas se não tiver com Cristo, você está perdido.
sem Cristo. Toma cuidado de ouvir o que ele está falando e se achar que está lá. Cada um que testifique desse seu novo nascimento. Porque a Academia Dina está aqui para alertar. Porque a religião pinta uma coisa que não é verdadeira. E eu vou dar dica. Se você está se transformando, se você está morrendo para as coisas do mundo, se você está mudando, então é sinal que você nasceu de novo e está se desenvolvendo em Cristo. Caso contrário, se passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você é a mesma pessoa, com os mesmos níveis de coisas mundanas, e não conhece Cristo, e não vive em Cristo, não é guiado pelo Espírito Santo, você não é filho. Pelo menos é o que eu leio através dessas conferências. E esse é o alerta. Eu não vim aqui para falar o que as pessoas querem ouvir. Eu vim falar as coisas, o que Deus mandou eu falar. E se eu errar, eu corrijo. E não só aqui, mas nas relações familiares, amigos e no trabalho. Em tudo eu estou trabalhando para Deus. Tudo que eu faço tem que ser para a glória de Deus. Sou perfeito? Não, não estou dizendo que eu sou perfeito. Sou um trapo de imundície. E quem não é? Quem não é? Só Jesus Cristo não é. Nunca foi. Único. Desde Adão e Eva. O resto é tudo trapo de imundície. Creio. Essa é a verdade. Bom, senhores, já deu o nosso tempo aqui. O que eu peço para vocês é terem paciência. Porque as coisas de Deus, nós temos que ter persistência, amor, muito amor, persistência e desejar. Não para resolver problemas do mundo, mas para ter o amor do amado, o amor eterno, para poder se sentir filho de Deus. Senhores, não pode existir alegria maior de se sentir filho de Deus. Eu paro às vezes e falo, peraí, eu? Com toda essa podridão que eu tenho, eu sou filho de Deus? É. Se você nascer em Cristo, se você tiver uma vida espiritual, se você tiver seu espírito vivificado, que ele estava morto, saiu da barriga da sua mãe, ele nasceu morto. Aí sim, você vai sentir o que é ser filho de Deus. Aí você começa a falar, pô, eu sou filho de Deus, eu tenho o Espírito Santo do meu Pai aqui dentro. Espiritualmente falando. Eu sou cristocêntrico, tudo que eu faço eu vejo Cristo, porque eu tenho um Cristo em mim que eu quero falar, que é para ir para a direita ou para a esquerda. É ele que tem que dizer. É o Espírito Santo que me guiar. Assim como o Espírito Santo me consola quando eu faço as bobagens, corrijo o caminho. Porque o mundo me assola, o mundo me atenta, o mundo me corrompe. Não é eu, é todos. Todos seres humanos. Bom, é isso aí. Tchau, uma boa noite. Muito obrigado. Ai, e compartilhe.